Tem que estar todo mundo pronto aí para gravar. Opa. É isso aí, bom dia aí. Tá começando a última aula antes da maratona de verdade, mas continua sendo a aula aí da maratona fiscal. E o assunto de hoje é Segment Tree, ou árvore de segmentos aí. Bom, os tópicos de hoje a gente vai ver o conceito da árvore de segmentos e ela na prática. Primeiramente, os conceitos. Primeiro, a gente chama ela de SegTree para encurtar, mas isso daqui é só para os mais chegados aí, só para quem conhece bem a estrutura. É uma estrutura de dados para armazenar um array dentro dela. E o que a gente vai fazer com esse array? A gente vai utilizar essa estrutura de dados para responder qualquer tipo de pergunta em range dentro desse array. Ou seja, isso daqui vai ser moldado dependendo do código. Para a gente utilizar a nossa árvore de segmentos, a gente utiliza uma outra estrutura, que é chamada de árvore binária. E o principal ponto da nossa árvore de segmentos, para ela ser tão útil assim na programação e na programação competitiva, é que ela permite a gente alterar o array que foi armazenado nela. Então, a gente pode armazenar um array nela e continuar fazendo operações, mesmo se a gente trocar algum valor dentro desse array. E o melhor de tudo é que a complexidade dela é log n em geral para qualquer operação. Então, uma complexidade aí que ajuda em problemas de entradas muito grandes. Aqui a gente tem a árvore de segmentos. É exatamente isso que o nome diz. A gente está armazenando em uma árvore, como eu disse, uma árvore binária, ou seja, cada nó pode ter apenas ou um filho esquerdo ou um filho direito, ou os dois. E em cada nó a gente está armazenando um segmento aqui. Então, o primeiro nó, que é a raiz, ele vai sempre armazenar o segmento maior, ou seja, o array inteiro. Se nosso array vai de 0 até 4, 4 sendo a última posição do array, nesse caso aqui ele tem 5 posições, então. Então, o primeiro nó vai armazenar esse segmento completo. Os próximos nós que são os filhos dele vão armazenar a metade da esquerda e a metade da direita. Percebam que é sempre complementar aqui, ó. Vai de 0 a 2, depois vai de 3 a 4. Esses dois nós, eles têm que complementar o de cima. E assim vai indo para todos os níveis. Então aqui no próximo nível ele vai dividir o 0, 2. O 0 e o 1. E do 2 ao 2. Esses dois nós complementam de 0 a 2. E aqui 3 ao 3 e do 4 ao 4. Complementam de cima. A gente vai fazendo essa subdivisão até a gente chegar num desses tipos aqui. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Quando a gente chega nesse tipo aqui, onde o limite inferior é igual ao limite superior, é onde a gente vai armazenar a nossa posição do array. Então aqui vai ser armazenado a posição 2 do array. Aqui é a posição 1 e aqui é a posição 0. Como vocês podem ver, ela não vai ser uma árvore binária completa sempre. Isso daí vai depender da quantidade de entrada, do tamanho do array. Então, às vezes a gente pode ter uma árvore completa, binária, ou às vezes não. Nem aqui, que a posição 2 ficou no segundo nível, em vez de ficar no terceiro nível, que nem a posição 0 e a posição 1, como era previsto. Bom, o conceito dela é até que simples, porém a gente vai ver um pouquinho da nossa árvore de segmentos na prática. Ela é dividida em 3 funções. Primeiro a gente tem o build, depois o update, depois o query. Vamos ver para que serve cada uma delas. Primeiro de tudo, a gente tem o build, que é a construção da nossa segment tree. Ela vai ser armazenada em uma árvore binária, como já foi previsto no conceito dela. E a gente vai armazenar dentro dessa árvore binária o nosso array e todos os nossos segmentos. Para construir a segtree, a gente sempre precisa de uma outra estrutura maior, sendo essa árvore binária, onde a gente vai armazenar uma estrutura de tamanho 4 vezes n, sendo n o tamanho do array. Isso daqui é provado que a gente precisa desse tamanho no máximo, por isso a gente sempre coloca esse 4 vezes, para garantir que não vai dar nenhum segmentation fault. Porém, a prova fica aí para o leitor curioso. O mais importante da função build é que ela é uma função recursiva. Ou seja, para a gente montar um segmento de 0 a 4,
que nem a gente tem aqui na imagem, para a gente montar esse segmento de 0 a 4, a gente vai ter que saber as respostas do segmento de 0 a 2 e do segmento de 3 a 4, porque a união deles forma esse segmento completo. Outra coisa importante na hora de construir a nossa árvore de segmentos é a gente saber que tipo de informação a gente vai manter nos segmentos. Trivialmente, a gente gosta de manter, a gente usa a árvore de segmentos para guardar a soma de um certo segmento. Só que isso pode variar. Você pode guardar outras coisas, porém vai influenciar no código. Você tem que pensar um pouquinho mais de como que vai guardar esse código. Então vamos lá. O nosso exemplo aqui vai ser de uma árvore de segmentos para guardar a soma de um segmento. Então, a árvore de segmentos no vértice que guarda de 0 a 4 vai guardar a soma do nosso vetor da posição 0 até a posição 4. Para construir ela, a gente vai precisar dessa função recursiva, que eu já falei, e vamos fazer o seguinte: passar para essa função o limite inferior L, o limite superior R. Esses limites sempre são de 0 a n-1, sendo n o tamanho do array. Depois a gente tem que passar o array. Esse array aqui é onde tá os nossos valores que a gente vai armazenar. E a gente precisa passar um vértice V, que é a posição da árvore de segmentos. A função ela é bem simples. A gente vai sempre subdividindo para a esquerda e para a direita, e até chegar em alguma posição onde o limite inferior seja igual ao superior, que nem foi mostrado naquela imagem da árvore. Se o limite inferior for igual ao limite superior, quer dizer que é uma posição aqui, ó. If L igual a R, quer dizer que é uma posição onde a gente armazena a posição do array. Então a gente pega e armazena na nossa segtree desse vértice aqui o array L ou R, tanto faz porque vão ser o mesmo. Então aqui array L significa, por exemplo, 0, 0, sendo o limite, a gente vai armazenar a posição 0 do nosso array. Se em algum momento a gente passar o limite inferior for maior que o superior, a gente retorna 0, porque quer dizer que é uma posição que a gente não quer calcular. Não existe um segmento que vá de 3 a 5, por exemplo. Que vá de 5 a 3, por exemplo. A gente tem segmento de 3 a 5, mas de 5 a 3 não. Para a gente fazer a recursão dela, a gente tem algo bem simples, que vai ser baseado naquela imagem. A gente tem que subdividir o nosso segmento pela metade. Então vamos lá, a gente vai calcular a metade dele. Esse M é a metade do nosso segmento LR. A gente faz L mais R e shifta 1. Esse shift é uma operação que é menos custosa do que a de divisão, mas você poderia colocar aqui L mais R dividido por 2, por exemplo, para achar o ponto do meio. Depois que você achou esse ponto do meio, você vai pegar e vai fazer duas chamadas. A nossa árvore de segmento é de soma. Então, o que tem que ser armazenado nesse segmento atual, ou seja, no segtree V desse segmento atual, é a construção do lado esquerdo, do filho esquerdo desse vértice, e do filho direito desse vértice. Para a gente ir para o filho esquerdo, a gente tem o L, o limite inferior, até o meio, que a gente encontrou. Como disse, a gente vai dividir o segmento em 2. Para a gente ir para o filho direito, é M mais 1, que é a posição logo depois aqui de M, e o limite superior desse intervalo que eu estava aqui. Além disso, a gente muda o número do vértice. A gente vai transformar esse vértice em 2 vezes Z mais 1 e 2 vezes Z mais 2. Eu já vou mostrar aqui na prática o porquê desse 2 vezes Z mais 1 e desse 2 vezes Z mais 2. A gente geralmente vai iniciar a nossa árvore binária. Bom, uma árvore binária, então ela pode ter um filho da esquerda e um filho da direita. A gente inicia ela como sendo vértice 0. E todos os outros filhos da nossa árvore binária, eles vão seguir uma ordem por nível. Então a gente vai ter incrementando sempre o índice antecessor, só que por nível, não por DFS. Então o que acontece? O que seria incrementar por nível? A gente tem o vértice 0 aqui. Esse vértice tem que ser 1 e esse o 2. Depois a gente tem o próximo nível.
Estamos supondo que o nível é completo aqui só para fins de demonstração. Depois a gente tem o 3, o 4, o 5 e o 6. E assim por diante. Então daqui depois vai ser 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante para quantos níveis tiver a sua árvore binária. Aqui a gente pode perceber que a raiz é o vértice 0, o filho esquerdo dela é 1. Ou seja, 2 vezes 0 mais 1. Isso daqui dá 0 mais 1. Filho 1. E o filho da direita é 2 vezes 0 mais 2. Vocês podem perceber que isso vai ser funcional para qualquer valor. Você poderia também mudar aqui e iniciar a sua raiz em 1. Aí o que mudaria é que em vez de você ter 2 vezes o valor do vértice, o número do vértice mais 1 e 2 vezes o número do vértice mais 2, você teria só 2 vezes o número do vértice e 2 vezes o número do vértice mais 1. Isso seria funcional para se o primeiro vértice fosse 1. Então a gente teria 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que não é relevante. Geralmente a gente começa em 0 por causa do tamanho do array que a gente está armazenando na nossa segtree. Outra coisa importante é que é uma recursão. Então a gente está fazendo uma recursão de soma. Eu estou aqui nesse segmento aqui. Esse segmento aqui é 0, n-1. Eu vou subdividir esse segmento. Então aqui vai ser do 0 até a metade, e aqui vai ser da metade mais 1 até n-1. Para eu saber a resposta, a gente está fazendo uma soma, né? Para eu saber uma resposta do 0, eu preciso saber a resposta da soma esquerda do 0 mais a resposta da soma direita do 0. E todos os outros nós vão acontecer isso, até que a gente chega numa posição aqui do tipo I. Por exemplo, vamos supor que esse vértice aqui, ele é um 0, 0. Então, ele vai retornar a soma de um único nó do nosso array. Aí, esse daqui é o 1, 1. Vai retornar a soma de um único nó do nosso array. Aqui é o 0, 0. Aqui é o 1, 1. Esse segmento aqui que a gente tem, o segmento do vértice 1, que é o segmento 0, 1, ele nada mais é que a soma do 0, 0 da esquerda com a soma do 1, 1 da direita. Então aqui, vamos supor que o número é 2, aqui o número é 5. Então ele vai retornar 2 mais 5. Aqui na árvore de segmentos vamos ter um 7. Aí vamos para os outros nós aqui. Vamos chamar esse nó 5 aqui de 4. E o 6 vai ser o número 1. Então aqui esse segmento aqui, ele está armazenando a opção do 2 até o 3. Aí ele vai armazenar 4, que retornou da esquerda, mais 1 que retornou da direita, 5. E aqui o vértice final, ele vai retornar a soma dos dois filhos dele imediato. Então vai ser 7 mais 5, que é 12. Essa daqui vai ser a forma da nossa árvore de segmentos depois que ela for construída. Então, em cada vértice, a gente tem a resposta da soma do intervalo que o vértice carrega. Vamos voltar. Obviamente, a complexidade para construir a árvore vai ser o tamanho da nossa árvore, não da árvore completa, o tamanho da nossa árvore até chegar nos vértices LL e RR. Por isso, para você não ter dificuldades com contas, a gente calcula o 4 vezes o tamanho do array. Aqui em cima, vocês podem ver que a gente tem um vetor global, segtree. Ele poderia ser local na main e passaria aqui na build para ele ser construído. Só que geralmente a gente guarda ele global para a gente ter um valor máximo. Ou seja, o máximo que a gente pode armazenar na nossa segtree. O máximo que foi definido como 200. Isso daqui seria 4 vezes 50. Então, o máximo que a gente pode armazenar na nossa segtree é um array de 50 posições. Bom, a segunda função, como prevista, é a update. Foi previsto no conceito da segtree que a gente pode atualizar o nosso array.
mesmo depois dele ter sido inserido na nossa segtree. Bom, para a gente atualizar o nosso array, a gente vai precisar de uma coisa, trivialmente, que é encontrar o caminho para chegar na posição que está sendo atualizada do nosso array. Então, a gente vai, partindo da raiz, encontrar o caminho para a posição do nosso array. Depois que a gente encontra o caminho para a posição do nosso array, a gente atualiza a posição e todo o caminho feito para chegar nele. Isso daqui também indica que é uma função recursiva. Para realizar o update, a gente tem uma mistura de DFS com Binary Search. Vamos ver aqui um pouquinho do porquê disso. Aqui a gente tem a nossa função update. Ela é diferente já, os argumentos dela. A gente tem o L e o R, normalmente, que são o limite da nossa árvore. Isso daqui já é padrão, são os segmentos, né? Então aqui no L a gente sempre vai ter 0 e no R a gente vai ter N-1. E a gente vai ter aqui o vértice V, que é para iterar sobre a nossa segtree. E vamos ter dois argumentos extras, x e pos. X é o valor que a gente quer atualizar. E pos é a posição dentro do array que a gente está querendo trocar o valor. Então a gente vai trocar a posição do array pos pelo valor x. Para fazer isso, vamos misturar uma DFS com Binary Search, como eu já disse. Então vamos lá. O caso trivial é quando a gente encontra o L igual a R. Então a gente chega numa posição II. Como a gente está fazendo uma Binary Search, isso significa que se a gente chegar na posição II, a gente só vai chegar na posição II se I for igual a pos. Então a gente vai chegar na posição pos. A gente está fazendo uma binary search, então todos os nós que a gente vai caminhando vamos ter uma verificação para ver se a gente vai para a esquerda ou para a direita. Então, beleza. Quando a gente chega nessa posição, a gente salva na nossa segtree o valor igual a x, atualizando, então, a posição que a gente queria. E enquanto a gente não chega, a gente tem a nossa binary search. O que acontece na binary search? Calculamos de novo o ponto médio do nosso segmento. E aí a gente vai fazer uma verificação só. Se a posição que eu estou querendo alterar for menor ou igual ao ponto médio, isso significa que a posição que eu quero alterar, ela está no intervalo de 0 até o ponto médio. Ou pode ser até mesmo o ponto médio. Se ela tiver de 0 ao ponto médio, como previsto na segtree, o filho esquerdo ele vai de 0 até a metade do pai dele. E o filho direito vai da metade mais 1 até n-1, que é o final, é o limite superior da nossa segtree. Então, aqui está falando para a gente que se a posição tiver menor ou igual ao ponto médio, isso quer dizer que a gente tem que ir para o lado esquerdo da nossa segtree. Então, a gente vai dar um update aqui, LM, que é o filho esquerdo, que nem na hora da construção. Vai atualizar o vértice, né? Como já expliquei, o vértice vezes 2 mais 1 é o filho esquerdo, o vértice vezes 2 mais 2 é o filho direito. E a gente vai ter aqui, manter o x e o pos, pra gente, o x é o valor que a gente quer alterar, e o pos é a posição que a gente quer chegar. Então, a gente vai manter o x e o pos, para essa verificação aqui sempre ser relativa à posição do array. Se ela for menor ou igual, beleza, a gente vai para o filho esquerdo. Se não, obviamente, a gente vai para o filho direito. Isso quer dizer que a posição ela é maior do que o ponto médio. Então, a gente vai para o filho direito, que é do ponto médio mais 1, o primeiro valor maior que o ponto médio, até o limite superior. A gente vai fazendo esse update aqui, como se fosse uma binary search. A gente só vai para um lado da segtree, até encontrar a posição que a gente queria. E depois que a gente encontra a posição que a gente queria, a gente atualizou o segtree, e ele vai voltar todo o caminho que ele foi, chamando esse update, ele vai voltar e atualizar o vértice desse caminho como sendo o vértice esquerdo mais o vértice direito. Isso daqui por quê?
o vértice, um desses dois vértices, ou o esquerdo ou o direito, vão ser alterados lá embaixo por causa da alteração que a gente fez final. Aí aqui na soma, ele vai pegar qual que foi alterado e qual que não foi alterado, somar os dois, e aqui vai estar garantido que vai ter a soma desses dois subsegmentos dele. Bom, por último, a gente tem o mais importante da SegTree, que é a carry. A carry é o que retorna para a gente a resposta de um segmento I e J, sendo esse I sempre menor ou igual a J. O objetivo da nossa SegTree, como a gente falou, é retornar de forma eficiente alguma pergunta em um determinado range. Então, o objetivo da carry é exatamente isso. Fazer o que a nossa estrutura é proposta. Para fazer essa carry, a gente utiliza um pouquinho de um conceito chamado de visão e conquista, onde a gente vai separando a nossa busca até que encontre alguma resposta que seja relativa ao nosso problema. É um pouco confuso, mas a gente vai ver aqui. Não é tão difícil de implementar. Bom, para a gente fazer a query, a gente precisa dos limites da nossa árvore, ou seja, L e o R, como a gente já viu nas outras funções, 0 e n-1. E a gente precisa do limite da query, que é o segmento que a gente quer encontrar, o I e o J. Então a gente quer encontrar a resposta do segmento I até o segmento J. E como sempre, o V, que é o que a gente utiliza para iterar na nossa SegTree. Bom, o que vai acontecer aqui na nossa query? A gente vai ter duas opções. Ou o nosso intervalo que a gente está procurando, IJ, ele está completamente fora do intervalo do vértice atual, ou seja, o começo do intervalo I, ele está para fora do limite superior do vértice, ou o começo do nosso vértice é maior do que o final do nosso segmento procurado. Então isso quer dizer que ele está completamente para fora do vértice. Ele tá completamente, o nosso segmento está completamente para fora do vértice que a gente está buscando atualmente. Se acontecer isso, quer dizer que nenhuma resposta desse vértice ou dos filhos deles vai ser interessante para a gente, porque eu já estou fora desse range. Então eu retorno zero. Como é uma SegTree de soma, retornar zero numa soma não vai influenciar na conta. O outro caso é o caso contrário, é o caso que a gente tá com o nosso segmento, tá com o nosso vértice dentro do segmento que a gente quer. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem que o nosso vértice, o limite do nosso vértice é maior ou igual ao limite inferior do nosso segmento e o limite superior do nosso vértice ele é menor ou igual ao limite superior da nossa pesquisa. Isso significa que o vértice que a gente está atualmente ele está completamente contido dentro do segmento que a gente está procurando. Então quer dizer que a resposta dele é relativa. E para iterar, a gente só vai calcular o ponto médio, como já sabemos, e vai pesquisar os filhos do nosso vértice atual. Então a gente vai pesquisar o filho esquerdo e o filho direito, até que a gente encontre todas as respostas. Na prática, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos lá. A gente tem aqui a nossa SegTree. Tem aqui a nossa SegTree completa, né? E a gente vai fazer uma busca do segmento. Aqui a gente vai de 0 até 3. A gente vai fazer uma busca do segmento 1, 2. Então o que vai acontecer, né? Começamos na raiz. A raiz é de 0 a 4. Vamos voltar aqui só para ver o que vai acontecer. Se a gente tem
um intervalo procurado totalmente fora do vértice, e a gente retorna 0. Ou seja, intervalo 1, 2. Se a gente está numa posição, por exemplo, 0, 0, isso daqui não é relevante para a gente retorna 0. Se a gente está numa posição que o vértice está completamente não, né? Tá dentro do que a gente está procurando, então a gente retorna um valor. O que seria isso? A gente precisa encontrar uma posição do vértice, por exemplo, 1, 2. A gente precisa encontrar uma posição do vértice que o limite inferior seja maior ou igual ao limite procurado e o limite superior seja menor ou igual ao limite procurado. Então, por exemplo, 1 ou 1, 2 satisfazem. Qualquer outro não vai satisfazer. Então a gente vai iterando aqui. Primeiro a gente tem o 0,4. O 0,4 não nos satisfaz, então a gente vai explorar os filhos dele. A gente vai ter aqui o 0,2 e vai ter aqui o 3, 4. O que acontece aqui? O 0,2 ele ainda possui o nosso valor dentro do vértice. Então, não podemos excluir ele. Agora, aqui na direita, a gente tem um vértice que está completamente fora do intervalo que a gente quer. Porque o nosso intervalo vai de 1 até 2 e esse vértice ele começa em 3. Então, o que acontece? Nesse momento, lá pelo código, isso daqui vai retornar 0 e ele não vai pesquisar os outros filhos dele. Isso é importante para manter a nossa complexidade, porque como a gente disse logo no começo, as complexidades de query, update, são todas log n. Isso vai manter o nosso log n, porque o que nos interessa é somente o caminho. A gente não vai ter que explorar a árvore inteira. Então a gente só vai ter que iterar sobre os níveis, e isso vai acabar retornando uma complexidade log n. Então vamos lá, continuando. Aqui acabou o algoritmo, então esses outros vértices não vão ser explorados. E aí aqui a gente tem o resto da árvore, né? Então a gente tem a posição 0, 0, a gente tem a posição 1. E acabei de perceber aqui que eu dividi errado. Não era de 0 até 4 aqui, né? Era de 0 até 3. Vamos só trocar aqui e fingir que nada aconteceu. O 3 e o 4 aqui, na verdade, agora são... 3 e o 4 aqui, na verdade, agora são 2 e 3. Eles continuam... Só percebam que eu calculei errado, mas a teoria continua a mesma. Eles continuam fora, então a gente não vai explorar esses vértices. Vai retornar 0 aqui. E aqui no filho da esquerda, a gente tem 0 e 1, que é exatamente, ele está completamente dentro do nosso intervalo. Então, a hora que ele retornou esse 0, 1, ele está dentro do intervalo, ele vai retornar esse valor aqui, e ele não vai explorar, como previsto aqui no código. Se ele encontrou um segmento que está dentro, ele retorna esse segmento, e ele não, como ele deu um return aqui, ele não vai chegar nessa parte aqui de chamar a recursão novamente. Ou seja, aqui esse 0,1 ele vai retornar o 7 para a nossa resposta. No lado direito ele vai retornar o 0. Como eu disse, o 0 não influencia. Então a resposta do nosso segmento é 7. Que a gente pode perceber aqui que se a gente for olhar aqui 0 e 1, realmente é 7. Isso daqui vai funcionar para qualquer tipo de segmento que você queira fazer, para qualquer query que você queira fazer, contanto que o limite inferior, então a gente vai fazer uma query do tipo IJ. A gente sempre precisa que o I seja menor ou igual a J. Não existem queries do tipo 5,3. Isso daqui não existe. Agora, qualquer outra query você pode fazer. Não necessariamente precisa ser uma query bonitinha aqui, ó. Aqui, ó. É 0, 1 e 2, 3. Não precisa ser assim. Se você quiser fazer uma query de 0 até 2, você vai, pelo algoritmo, receber a resposta correta também. Não tem problema. Só a única condição é essa daqui.
O I tem que ser menor ou igual a J. Bom, o código da query é o único que é um pouquinho mais complicado. Os outros eu acredito que pelos conceitos previamente passados dá para entender legal. E por final, a gente tem de lei aí o contest da mal. Esse contest aqui vai ser como previsto aí. A gente já adiantou a aula, que era para ser sexta-feira, a gente gravou e tá postando ela agora. Esse daqui vai ser o nosso último contest antes da maratona mesmo. Então, a gente recomenda que todo mundo que vá participar da maratona tente fazer o contest. Não precisa resolver o contest inteiro, porque a gente fez um contest bem próximo da prova da maratona. Então, a gente recomenda que todas as equipes se juntem aí algum dia para tentar fazer 1 ou 2 exercícios do contest. Não precisa terminar o contest. Quem tiver capacidade, óbvio, muito bom terminar o contest, mas se não conseguir, não tem problema. Ele é um contest mais para treinar. Então, ele vai estar livre aí para vocês fazerem até o dia da maratona. Então, ele vai estar no dia da prova da maratona, ele acaba. Porque aí é para vocês focarem na prova da maratona mesmo. Mas é fortemente recomendado aí quem for participar para tentar fazer esse contest. Quem não for participar não tem tanta pressa para fazer. O foco é mais, tipo assim, quem for participar para já ter uma ideia boa de como que vai ser a prova. E a aula acaba aqui. Sobre isso. Para eventuais dúvidas, a gente vai estar sempre disponível aí no WhatsApp, só chamar quem quiser. E acredito que é isso. Só boa sorte no contest e façam.